Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este vídeo, a paz de Deus. Um excelente dia para você. Dia não, já é tarde, fim de tarde já. Uma excelente tarde. Deus abençoe você, mas uma excelente noite também, um excelente dia, porque não sei que hora você vai ver esse vídeo. Tô fazendo minhas correrias aí, pessoal. Dei uma parada ali rápida. Peguei esse carro aqui para levar ali no... Fazendo orçamento, pessoal. Pessoal, eu... Ontem à noite, 6 horas, 6 e pouco da noite, eu saí com esse carro e tô ali próximo de casa, ali, 200 metros de casa mais ou menos. Saí, fui cruzar, fazer um cruzamento, né? Os carros me deu passagem, tudo. Sempre passo com muito cuidado. E vi um motoqueiro de lá, numa contramão. Na hora que eu entrei, ele veio no gás. Tem um vídeo, né? Vou colocar o vídeo nesse aqui no final aí pra vocês verem. Na hora que eu entrei, ele veio, eu ainda dei uma acelerada, ele queria bater aqui, ó. Ele ia bater aqui nesse vídeo. Ele bateu, pegou as duas portas, mas pegou o final dessa porta aqui e o resto da outra porta. Tanto que a outra porta vai ter que trocar. Essa porta aqui, talvez, eu acho que vai ter que trocar também, porque deu uma fundada ali nela. Eu acho que ali não tem como recuperar. O cara lá disse que recupera. Levei numa funilaria ali, funilaria boa, né? Renomada e tudo mais. E da região aí. Diz que recupera. Diz que... eles que sabem, né? Eles que tem que dar garantia, tem que ver. Então, pessoal, infelizmente pegou o rapaz, veio o acidente, né? Pegou na contramão. E inclusive a moto dele tá lá na minha casa. Foi ontem de noite, a polícia militar. Ele foi pro pronto-socorro, né? Mas não quebrou nada, só luxação mesmo. Um rapazinho de 20 anos, gente boa, menino demais, rapaz. Educado, sabe? Já caiu pedindo perdão, né? E aí ficou meio difícil para ele, pelo horário de recolher a moto, achar um carro para vir ainda e recolher a moto. Disponibilizei lá, pôr na minha garagem, lá tá na minha garagem. Eu ia acionar o seguro, tudo aí, porque o meu seguro cobre terceiro, cobre problema, custeio médico, né, com a pessoa. Eu ia acionar, mas ele foi o culpado, claramente, né? Ele veio na contramão e certamente ele não vai. Falei no seguro lá e tudo, conversei com a minha corretora lá. Falei, não ganha não, melhor nem acionar não, aciona não. E a franquia do carro ficou o mesmo valor para arrumar, que eu achei que até que ficou barato para arrumar, viu? Barato, é caro, bem caro, uma paulada, né? Mas ficou o mesmo valor, arrumar ficou cento e poucos reais mais caro, eu acho, para arrumar. E a franquia é alta, né? 5 mil a franquia desse carro. Então, conversei com eles, até então já tá tudo certo, eles vão pagar isso daí. Só pediu se a possibilidade de fazer num outro lugar também um orçamento. Falei, não, sem problema, a gente faz, só que tenha garantias, né? Garantias, bom serviço, tem que ter qualidade, né? Um BMW. E então ontem o negócio da polícia militar demorou demais. Já demorou para chegar já, né? E aí fez lá todo o procedimento, foto, tudo, puxou tudo, documentação. Mas muito bem atendido também pelo policial, os dois policiais lá, muito bom atendimento. Só que o BO fica pronto até 7 dias, eu acho. É 7 dias, ele falou pra mim.
Acho que fica antes, mas eu não posso. Se eu fosse acionar o seguro aí, tem que ter o SBO na mão, né? Então, o carro tá meio esquisito, meio feio, né? Essa batida na porta aqui, esse negócio ficou feio ali, né? Porém, não tá prejudicando em nada o funcionamento, a abertura de porta, nada. A porta ficou um pouco mais difícil, precisa dar um pouquinho mais de força para fechar, né? E até para abrir também tá precisando um pouquinho, coisa leve, quase nada, imperceptível quase. É só. Não mudou muita coisa. Enfim, essas coisinhas. Muitos podem pensar, poxa, mas por que tanta coisa? Aí eu fico às vezes raciocinando qual é o pensamento das pessoas, de algumas pessoas, né? Não vou nem falar que é ignorante, é pessoas de má fé mesmo, né? Que talvez estaria pensando isso. Por que será? Porque tudo tem um porquê. Não, e tem um porquê, né? Meu coração nunca esteve em bem. Não sou apegado a bem, né? Não tenho muito apego a isso não. Lógico, a gente zela, cuida, se anima, se alegra, se entristece, né, quando acontece alguma coisa. Mas nunca tive apego a bem material, né? E aí, dentro da minha compreensão, porque isso tem alguma coisa a ver com o inimigo? Tem, claro que tem. Tem sim, né? Inimigo, talvez Deus queira mostrar para ele quem realmente eu sou diante dessas situações, né, de dano material, de perca material. E às vezes Deus permite, vai lá, tenta ele, vai lá, mexe na vida dele, vai lá, mexe nos bens dele, vai lá, mexe nisso daí. Às vezes Deus permite o inimigo, para o inimigo ver qual é a minha reação, em relação à reação mesmo. Desde o momento que aconteceu ontem o acidente, acompanhei 100%, isso para qualquer um, né? Dei assistência total, chamei bombeiros, liguei na polícia militar porque estava demorando, achei que não ia vir, aí eu liguei, mas na hora que eu liguei eles estavam chegando, né? E dei total assistência o tempo todo, lá, fiquei ali, assistência total, fui lá, levei a moto, disponibilizei a minha garagem para ficar a moto, disponibilizei tudo, na verdade, até o seguro, né, se precisar. Porém, o seguro a gente não pode inventar, né? O seguro você tem que falar a verdade. Falar a verdade, já na verdade ele não vai poder, ele não vai receber nada, então não adianta nem acionar o seguro, né? Então, eu acho que por valores não, né? Valor não adianta. Então essa é a minha conduta, sabe? Minha conduta é essa, tá ali diante, né? Porque tem muita gente às vezes fala mal, e rapaz, gente para falar mal da gente não falta não, entendeu? Não falta não, principalmente no ramo profissional, tudo. Rapaz, vou dizer uma coisa, como eu sou combatido no ramo profissional, combatido de verdade, né? E olha lá, tá vendo? Motoqueiro, tenho até medo de sair nesse horário. Ah, misericórdia. Não porque é desse acidente, no geral mesmo, dá até medo de sair nesse horário. Sempre foi assim. Porque os camarada, velho, não... Ó o ônibus. Duro, viu? E então, no geral, as pessoas gostam de descer. E Deus permite para mim, Deus permite essas coisas para mostrar quem nós somos, né? Porque eu não mudo o que eu sou, eu não mudo a minha postura, eu não mudo minha decisão, eu não mudo, né? Eu sei que eu tenho que ter uma decisão, né? Se eu tiver errado, numa coisa, aí sim, aí a gente tem que mudar a nossa decisão quando a gente tem erro, né?
Então, a gente está em erro, a gente tem que mudar. Mas tem muita gente que já julga que nós estamos em erro. Então eu não dou mole para isso. Não dou ousadia para ninguém vir querer me julgar. Pode julgar, pode fazer o que quiser, pode interpretar do jeito que quiser, né? Mas em relação, por exemplo, ao carro esse acidente, nesse evento que ocorreu, o dano, na verdade eu não estou tendo dano, né? O meu dano é mais o tempo, é o desgaste, é isso, né? O meu problema é mais nesse sentido. Por enquanto, né? Se nada mudar, é isso daí. Mas são coisas que eu tô preparado, sabe? Preparado pra... Sabe? A gente sai, como diz aquele dizer popular: quem sai na chuva sai pra se molhar, né? Então eu não... Sabe? O inimigo, ele tá aí. O inimigo, ele tá aí, ele quer descer o pau na gente, sabe? Ele quer descer o pau, ele quer lascar mesmo. O inimigo não brinca em serviço, não. Então nós temos que saber disso. A gente tem que saber disso, né? Saber que o assunto não é brincadeira, não. Não é brincadeira. O inimigo, ele tá aí, ele não tá aqui pra alisar ninguém, não. Tomara que eu não derruba a moto do cara ali. A moto tá bem aqui na frente aqui. Coube justinho aqui, né? Tem 2 carros aqui. Então o inimigo, ele tá aí pra ferrar mesmo, pra acabar com nós. Eu vou, pessoal, acho que eu vou inverter aqui a câmera. Eu vou pôr outro carro. Aí eu vou fazer um vídeo também mostrando aqui a moto do cidadão. E no final vocês vão ver o vídeo do acidente. Pera aí. Pessoal, essa é a moto aí do cidadão. Quebrou guidão também, quebrou bastante coisa na moto dele. Mas eu disponibilizei ali. Eu acho que ele pega hoje aí mais tarde, essa moto. Acho que é hoje que ele vai vir. Se não vir hoje, vem amanhã. Agora nós vamos pôr esse carro aqui. Vou terminar esse vídeo, né? Acho que eu vou fazer a volta ali. Dá pra dar uma ré aqui, eu acho. Então, pessoal, a vida, tudo tem uma influência espiritual, né? Às vezes Deus, o inimigo, ele quer tanto acusar. Esse é o trabalho dele. Acusando. Poxa, parece que agora... Vamos ver se vai fechar aqui, pessoal. Tá justinho aqui no portão. Só tem um buraquinho pra me passar ali. Eu acho que eu vou ter que subir um dedinho. Acho que agora dá pra baixar o portão. Pera aí, pessoal. Pois é, pessoal. Então é isso aí. Deu pra baixar o portão ali. Tá tão justo. Deu certinho. Então as pessoas gostam muito de julgar, né? Julgar, achar que colocar culpas, né? Colocar justificativas, né? E sempre de uma forma que deteriora a imagem, né? Por exemplo, a minha imagem no caso, né? Achar que sempre tem alguma coisa que Deus quer. Não, Deus quer mostrar para o adversário quem eu sou, onde é que está o meu coração,
como que é o meu comportamento diante de tudo isso. É isso aí que ele quer, né? Deus não precisa de nenhuma situação. Quando Deus quer te mostrar alguma coisa, que é alguma coisa, pelo menos os meus erros, porque tem vezes que eu tomo escuro, sabe? Às vezes Deus fala comigo. Outro dia eu estava numa conduta errada, e tem gente que vai achar que já é alguma coisa, nossa, deve ser algum pecado. Não é. Uma conduta que eu estava errado, estava desviando uma conduta que não é uma conduta de um cristão, de um negócio, de uma coisa que eu estava, né, uma determinada coisa. Já faz tempo isso, deve ter alguns meses já isso aí. Oxe, eu peguei a Bíblia para ler, fui ler a Bíblia. A Bíblia eu lendo e Deus falando comigo. Eu lendo ali e Deus falando aquilo ali, mas de uma outra forma comigo. Eu estava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Deus estava falando comigo, me dando um sacolejão. Toma, eu falei, Deus está me sacudindo aqui. Não, não é para mim agir dessa forma. Isso aí não é cristão, não. Então é isso aí, ó. Deus não precisa de coisas. Estragar um bem, causar um acidente. Não, Deus não precisa disso aí, não. Né? Isso aí é pro rebeldão mesmo, para aquele, sei lá, nem sei se Deus faz isso, sabe? A verdade é essa, nem sei se Deus faz dessa forma. Deus pode tudo, né? Mas não acredito muito nessa forma. Porque o Deus, ele vai corrigir aquele que ele ama, e aquele que Deus ama, aquele homem que ama ele. Deus ama todos, na verdade, né? Mas Deus tem uma atenção especial para aqueles que amam ele, aqueles que estão no caminho dele. Aqueles que estão no caminho de Deus, Deus não precisa de nada disso. Deus fala no coração. Deus fala no coração da gente. Entendeu? Deus, a gente está buscando Deus de alguma forma, às vezes até de uma forma errada, e Deus vai se usar daquela forma errada, às vezes que nós estamos buscando, para ali falar conosco. Ali falar conosco. Ou dentro de uma igreja, ou fora da igreja, ou numa leitura de Bíblia, ou numa visita. Deus vai falar, ele vai falar. Deus fala dentro do coração, não precisa de nenhuma bagaceira, né? Não precisa. Deus não faz isso, eu não acredito nisso, sabe? Não que Deus não possa, Deus pode tudo, mas Deus não precisa exatamente disso, né? É isso aí, pessoal. Olha o vídeo aí, pessoal, olha o vídeo aí.